Então, boa noite a todos novamente. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Sejam bem-vindos à nossa casa fraterna e que possam sentir o abraço fraterno de cada trabalhador desta casa, de cada palestrante, o abraço fraterno de vossos mentores, do nosso Mestre Jesus Cristo, da nossa amada Mãe Maria e, acima de tudo, do nosso Pai querido que acredita em nós. E isso nos basta, saber que Deus acredita em nós. E assim, vamos fechar os olhos, buscar sentar confortavelmente, relaxar o corpo, bendito corpo, amado corpo, bendita encarnação tão solicitada por cada um de nós. E damos graças a Deus pela oportunidade de estarmos caminhando e damos graças a Deus ao nosso Mestre Jesus Cristo, que veio com tantos ensinamentos e tanta prática, que na hora do desespero e na hora do problema, que possamos lembrar dele, a forma que ele conversava, a forma que ele caminhava pelo mundo e o tanto que ele nos ensinou a amar. E lembrando que é sempre dando que se recebe e é amando que se é amado. Que Deus nos abençoe sempre, que possamos nos guiar pelo exemplo do Mestre. Graças a Deus. Então, eu vou ler alguns recadinhos da casa. E sejam bem-vindos. Alguém está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por gentileza. Então, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, as pessoas que estão assistindo a live também, sejam muito bem-vindos. Todos que estão pela primeira vez e os que nos acompanham já há algum tempo. Nós agradecemos muito por prestigiar os trabalhos da nossa casa. Recados. A casa fará um lojão da Fraterna. Dia 13 de novembro, nós vamos fazer um evento aqui na casa e será oferecido vários produtos, desde utensílios domésticos até vestimentas, né, a um preço acessível. E esse dinheiro ele é convertido para obras de manutenção da casa, de compras de equipamentos, de modernização, de tudo que nós estamos necessitando. Então será no dia 13 de novembro, das 10 às 17 horas. E todos estão convidados. Precisamos também de doações para este evento. Então quem tiver uma bolsa, um calçado, uma roupa e queira doar para esse evento, nós agradecemos. Na sacola, solicitamos que coloque que a doação é para o dia 13 de novembro. É para o lojão. Porque nós temos vários eventos na casa e essa doação especificamente irá para o nosso lojão, tá bom? Então é só nos procurar e daremos mais orientações. Inclusive depois da palestra também. Quem quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, saber mais, é só nos procurar também. Atividades da casa. Segunda, das 14 horas às 15h30, passe individual, entrevista, tratamento e palestra. Para entrevista, precisa confirmar a presença pelo WhatsApp 3644-8610. Quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, passe individual e palestra. Precisa confirmar a presença também pelo WhatsApp, para que possamos manter o distanciamento social. Por isso que a gente pede para confirmar a presença, agendar a presença, para a gente poder continuar com os cuidados necessários. Domingo, das 9 às 10, Evangelho Dominical e Passe Coletivo. Também confirmar a presença, por gentileza. Evangelho no Lar, através do Google Meet, às 21h30. Solicite o link pelo WhatsApp também, 3644-8610. E o Evangelho no Lar é toda quarta-feira. É,
Evangelho no Lar, então, todas as quartas-feiras, que hora? Às 21h30. Às 21h30. Então, quem quiser aprender como faz o Evangelho no Lar, então, quarta-feira, às 21h30, vocês acompanham as orientações da casa, tá bom? O Evangelho no Lar, gente, é fundamental para a nossa proteção espiritual. Fundamental, tá? Tivemos já experiências assim, que no passado era considerado milagre, hoje é metafísica, energia, limpeza espiritual, é proteção do seu lar e do lar dos seus vizinhos e do seu bairro, da sua comunidade, tá bom? Então vale muito a pena. Hoje a palestra será com Francisco Gabilan, com o tema Renovar é Preciso. Então, Francisco, seja bem-vindo e boa aula para todos nós, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Renovar é preciso? É uma pergunta. E nós ficamos pensando, é preciso no sentido de certo, correto, ou no sentido de necessário? São dois sentidos da coisa, né? E nós vamos trilhar por ambos os caminhos aí, para nós chegarmos à conclusão. A análise nossa, se for nos falar mal, vão falar mal de nós, que estamos presentes aqui, não estaremos falando pelas costas, tá bem? Cada um de nós tem que se enquadrar nisso. A espiritualidade, ao largo de esses anos todos, muito obrigado, ao largo desses anos todos, nos ensinou, inclusive através do contato direto com o nosso querido Chico, ao largo de 29 anos, ele nos disse o seguinte: mesmo que a temática seja evangélica, ou seja, de sentido ético, moral, seguido pelos ensinamentos de Jesus, ainda assim, é sempre bom que nós nos situemos no contexto geral da criação. Por essa razão, nós vamos convidar a todos nós fazermos aí uma ligeira viagem pela natureza para saber como é que as coisas andam e aonde é que nós nos enquadramos de vez antes de nós entrarmos no assunto específico da análise individual, se é preciso renovar ou não individualmente. Na natureza, irmãs e irmãos, nada é estático. Nada parado. Aparentemente, a gente vê determinadas porções de matéria e acha que está tudo estático, tudo parado. Tudo, absolutamente tudo na natureza é trabalho, é dinâmica, é revolução e, portanto, renovação. Vamos fazer essa viagenzinha para a gente ver na matéria. A matéria é parcela da criação do Criador, que cria a matéria e o ser espiritual, que não é matéria, que somos nós. Espírito não é um terceiro gênero, um negócio para a gente acreditar. Nós, espírito, somos nós. Então, nós vamos ver isso daí. Lá no reino mineral, aparentemente as coisas estão estáticas, né? Paralisadas. Não estão. Não estão. Vamos convidar todos os cientistas aqui a pegarem aí o microscópio desses de última geração e verificar que a porção de matéria é formada, na verdade, de moléculas, e as moléculas são formadas de átomos, e dentro do átomo tem partículas incríveis, são infinitesimais essas partículas. Dentro desse átomo tem um núcleo, dentro desse núcleo tem esse mundo de partículas aí, que são prótons, nêutrons, cordas, quarks, um monte de nomes extraordinários. E em torno desse núcleo tem uma partícula chamada elétron, que tem uma agitação incrível, uma velocidade extraordinária. Portanto, uma movimentação. Para que essa movimentação? Ele, ao movimentar, cada átomo tem a sua movimentação própria, que dá a sua identidade dentro do mundo material. E segue um parâmetro. Com que finalidade essa modificação, esse trabalho todo?
no sentido de provocar um campo de força em torno do próprio átomo para atrair outros átomos e formando molécula para ter um campo de força maior e renovando as espécies materiais, minerais. Então a gente olha para alguma coisa que é feita do mundo mineral e acha que está estático, e não está. E nós estamos falando de coisas ali minúsculas dentro da natureza, né? E dentro, a gente muda de reino, vamos passar para o reino vegetal. Aí a coisa de renovação é incrivelmente a olhos vistos. Aquela sementinha colocada no lugar adequado, no chão fértil, ela de repente se transforma, se renova extraordinariamente numa árvore, às vezes numa planta minúscula e às vezes numa árvore incrível. Árvore essa que vai renovar a natureza, perpetuando a espécie dela. Essa semente vai essa árvore vai florescer, ela vai fornecer frutos que terão novas sementes e que perpetuará a espécie, renovando de uma maneira incrível, incrível. De sorte até que, se nós podarmos algo dessa árvore, cortarmos literalmente alguma coisa desse vegetal, ele consegue renovar. Ele consegue reconstituir por obra de lei da ação da natureza que permite a matéria. Permite no sentido não de ela outorgar livre-arbítrio, não há livre-arbítrio nem no mineral, nem no vegetal. E também, já nós vamos para outro ramo agora, e vocês vão ver que não também. Mas a lei natural provê essa renovação extraordinária. A gente dá um salto aí na nossa viagem e vamos para o reino animal. O reino animal inferior. Só para a gente poder fazer depois a divisão. O reino animal inferior, aí então a modificação, a reestruturação, as novas espécies que se acasalam, que se modificam, que se reestruturam, é uma coisa incrível. Inclusive o corpo fisiológico dos animais vão ao largo do tempo se reestruturando, se renovando, criando inclusive novas espécies dentro das espécies já existentes. E modificam-se essas espécies e têm a utilidade. Na natureza, queridos irmãos e irmãs, na natureza tudo é absolutamente útil. Não há nada inútil. Não adianta ficar com aquela conversa lá, mas para que serve a barata? Para que serve a pulga? Tem a utilidade dela. Tem. É só a gente pesquisar. Hoje em dia pesquisar está fácil, né? Entra no Google lá e ele diz para a gente o que é. Pega a barata e fala, por que ela tem que existir, na verdade? Se ela só fica perturbando a vida da gente, ela tem de existir porque ela é hospedeira de outros seres que são invisíveis, que se não estivesse nela, estariam, na verdade, afetando o corpo humano das outras criaturas. Isso aí são os animais, na verdade. Que o segredo da vida se renova a olhos vistos, não é verdade? Mesmo os animais que estão próximos, os selvagens e os que estão próximos da gente. Os próximos, então, a renovação é uma coisa incrível, que chega até nos limites da pré-inteligência, em que os instintos são tão apurados que eles já chegam à pré-inteligência. Gente, civilizações inteiras passaram pelo nosso planeta e se modificaram, algumas se desestruturaram e desapareceram, dando lugar a novas civilizações. É isso. E o nosso planeta? Afinal de contas, do que é feito o nosso planeta? Nós estamos falando sempre de mundo material, estão percebendo? Na verdade, da criação material. O nosso planeta, ele é formado, na verdade, daqueles princípios todos lá, das moléculas e dos átomos, e, portanto, a agitação é também muito grande. Mas, na estrutura biológica, fisiológica do planeta, é que a gente percebe o que acontece, na verdade, no nosso planeta. Terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, não é isso? Erupção, coisas aparentemente terríveis. Já foram muito piores. Claro. Quando o nosso planeta ainda não estava solidificado, não estava resfriado, e isso teve um princípio, teve um começo, claro, era uma massa, tem um palavrão que a ciência fala, uma massa ígnea, quer dizer, é fogo puro mesmo, né? Era massa de fogo mesmo, desprendida do Sol, que é a melhor teoria que existe ainda.
À medida que ela foi se resfriando, ela não resfriada, a erupção era muito maior, todas as ocorrências fisiológicas dela de modificação. À medida que ela foi se reestruturando, hoje não adianta reclamar, mas ela tem vulcão, tem furacão, tem tsunami, não adianta, vai diminuir cada vez mais. Porque há uma renovação constante do planeta com o sentido de propiciar a renovação das espécies, minerais, vegetais, animais. Nós ainda não vamos falar dos animais superiores, que a gente vai falar já já. Esse é o nosso planeta. A gente olha agora para o espaço. E agora a ciência criou metodologia de análise de todos os astrais, aí, de uma coisa extraordinária. Tem aí o Hubble, que fica focando todos os planetas aí e tirando as órbitas, a intensidade, a matéria, o volume, essas coisas todas aí. Todos os instantes, a cada segundo, há uma explosão ou implosão de estrelas magníficas, extraordinárias. Comparem com a nossa estrela. A nossa estrela é o Sol, maravilhoso, né? Uma beleza extraordinária. Ele é, vamos falar uma palavra bem do meu tempo de criança, michuruquésimo. Porque ele é, na verdade, uma estrela de quinta grandeza, mas ainda assim é de uma importância incrível e ele está em constante modificação. Estrelas 10 milhões de vezes maior do que o Sol acabam produzindo novos mundos. É isso, essas explosões todas vão gerar novos mundos mesmo por aí afora. E quando a gente falou de civilização, nós temos que falar primeiro, civilização, nós vamos falar de seres da humanidade, da hominidade. E para falar deles é primeiro a gente falar, na verdade, do corpo físico da criatura humana. Eu convido a pensarem o seguinte: olhem as fotografias. Não vai falar negócio de milênios atrás, não, de séculos atrás. Vamos falar de uma geração anterior da gente. As pessoas eram iguais, fisiologicamente. As crianças eram iguais. As crianças de hoje são totalmente diferentes. Houve modificações estruturais, aí sim, ao largo do tempo, modificações extraordinárias. A gente perdeu o pragmatismo, que é, na verdade, o queixo à frente, a testa curta, os olhos ainda, todos eles muito centrados, tal, para ficar com a visão binocular, ou seja, a maneira de a gente olhar e perceber. Olha a mão da gente. Esse dedo mindinho aqui, que a gente diz, ele não é mínimo à toa, não. Não é porque aconteceu nada. Pode, por maiores que sejam os dedos de uma criatura, que às vezes tem muito extenso, ele é menor que os demais. Sabe por quê? Porque na natureza, eles já começaram a não ser mais úteis de nada. Não vamos falar que é mais fácil para a gente exercitar, né? Ou então para usar o anel de cantor de tango no último dedo aqui. Não, é que ele, na verdade, foi perdendo ao longo do tempo a utilidade dele. E vai desaparecer. Como vão desaparecer as unhas do pé, podólogos à parte, né? Desculpe as manicures, também vão perder. Ou não há mais sentido, ou já teve sentido ao largo de todo o tempo da evolução do nosso corpo físico, em que a gente era, inclusive, tinha uma compleição física diferenciada, completa. Tá? E vão perder, na verdade, também alguns órgãos, por exemplo, as amígdalas, tem que desaparecer. Com a farmacopeia, a medicina, a evolução toda do sistema de tratamento das criaturas, elas não têm mais sentido de ficar, na verdade, como um anteparo de vírus e bactérias, principalmente de bactérias. O ímen feminino desaparecerá também, já está desaparecendo ao longo do tempo. Não tem mais a necessidade, a utilidade que existia antigamente. E assim por diante. Como é que chama aquele órgão que as pessoas doem para chuchu e vão lá e tiram? Como é que chama aquele órgão lá? Fala mais alto, gente. A vesícula. Puxa, é isso mesmo. Desculpe, eu não brinquei, não. Eu não lembrava dela, né? Ela vai desaparecer porque ela vai perdendo a função. Doeu, tirou, tira, põe. Ela perde a função totalmente. A natureza vai adaptando, vai reorganizando. De futuro nós seremos todos calvos, viu, meu querido irmão? Vai ser desnecessário essa cobertura que nós tínhamos aí para proteção com os raios solares. Não vai haver mais necessidade. E assim por diante, gente. A natureza é
integralmente em tudo. Nós falamos só de matéria, não é isso? É em tudo, ela é modificação, é reestruturação, é trabalho também e, portanto, renovação. E aí vem a nossa temática. Nós vamos entrar no nosso campo, do ser fundamental, do ser espiritual que cada um de nós é. A pergunta que nós temos que nos fazer é, na verdade, no plano do espírito, o quanto é que nós estamos renovando? Vamos raciocinar juntos, na verdade. Em termos de ética e de moral, é claro que está havendo uma evolução. O Kardec perguntou para os espíritos, parece, na verdade, que está havendo um sistema de amoralidade. Ele usou a amoralidade. Imoralidade é a ação só, uma ação de determinado fundamento. E a moralidade é a ausência de moral, totalmente. Ele perguntou, parece que não está havendo evolução. Kardec diz, e a resposta dos espíritos, está lá no livro dos espíritos. A resposta foi, está. Admira, olha em torno de você, e você vai ver, na verdade, que o progresso é lento e gradual, mas ele existe sempre. Então, nós estamos nesse contexto. Afinal de contas, nós hoje somos os espíritos que não somos de hoje. Nós somos de muito tempo. No livro Evolução em Dois Mundos, existe um capítulo chamado Da Genealogia do Espírito. Essa palavrona, que é científica, inclusive, e sociológica também, ela quer dizer a evolução do espírito. Como é que se deu a evolução? Como é que se dá a evolução do espírito? E a resposta que contém lá no livro é de que nós não somos de hoje, não. Essa história das nossas religiões não é crítica, não, é fato histórico, tá bem? Fato histórico é para ser analisado, não é para ser criticado nem elogiado. Ele existe em si mesmo. Essa história que as nossas religiões institucionais, de que todos nós passamos, e portanto a gente pode ficar falando mal delas, não? Ou nós, os nossos antepassados, essa história de dizer que o Criador cria corpo e alma no mesmo instante da concepção, não pode ser verdadeiro. Não pode ser lógico, não é racional. Sabe por que não é racional? Porque se isso fosse verdade, se todos nós tivéssemos, na verdade, sido concebidos corpo e alma naquele instante, nós seríamos todos iguais. Nós seríamos clones do Criador. Clones quer dizer, na verdade, reprodução da mesma criatura. Nós estaríamos todos no mesmo estágio cultural, social, econômico e coisas desse tipo. Até o corpo físico seria na verdade, estatizado. E tem alguém igual aqui? Tem gente parecida, mas igual não. Nem mesmo fisicamente, até mesmo os gêmeos univitelinos, a gente confunde quem é, mas a mamãe sabe quem que é o Pedro, quem que é o João. Mas mais do que isso, nós podemos ter um par de gêmeos univitelinos que seja um bócio idiota e um gênio. Normalmente não é assim. Pela normalidade do ciclo de evolução, as criaturas, por identidade de caracteres, de gostos e de desejo e até de princípios evolutivos, são muito parecidas, muito iguais, pensam muito igual. Mas não está fora do contexto a possibilidade de termos duas criaturas absolutamente distintas, porque cada criatura dessa é uma individualidade. E como individualidade, é por isso que cada um de nós está num estágio diferente, estágio de todos os sentidos, de todos os sentidos. E estamos, na verdade, em condição de ser uma individualidade para progredir da maneira, do modo como nós desejamos. Não esqueçam que na passagem dos reinos inferiores, que são estágio. Essa história, será que eu fui um jacaré? Será que eu fui um elefante? Essas coisas, na verdade, só complicam a cabeça. Nós estagiamos em ramos, minerais, vegetais e animais, estagiamos para conhecer a evolução e a aplicação da lei natural. É isso, para chegar às portas da hominidade. A gente estava falando isso daí. Sabe que idade que a gente tem? Aquela hora eu interrompi o raciocínio para colocar essas intercaladas todas, mas vou retornar a ele. Lá no livro do nosso querido Emmanuel, ele diz o seguinte: nós não somos de hoje.
Desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias, ou seja, princípio da identidade como princípio espiritual, na nossa escalada evolutiva, para chegar às portas da humanidade. Não é chegar já no estágio que a gente já está, não. É só sair do pensamento fracionário, das ideias relâmpago que a animalidade inferior tem. Não são assim os nossos animais, eles têm instintos e têm às vezes um esgar aí, algo parecido com um pensamento, mas não é, ainda é pensamento fracionário, são ideias relâmpago, que são fugidias, elas não são contínuas. Para passar para o pensamento contínuo, que é o estágio em que a gente passou para chegar onde nós estamos, a gente tem a bagatela, queridos irmãos, a bagatela de 15 milhões de séculos, 1 bilhão e 500 milhões de anos de média para essa jornada. Como é que faz essa jornada? O Criador faz assim e a gente vai progredindo? Não, não é isso não. Nós temos um princípio que é a chave de ouro, que é o princípio reencarnatório, que é a sucessão de vidas possíveis e imagináveis. Até a animalidade inferior ainda não se poderia falar nessa vivência múltipla, mas antes disso a lei natural propiciando a renovação das espécies, era isso. Agora, o livre-arbítrio, que é a evolução, a modificação, o pensamento contínuo que dá a luz da razão e que adquire o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é presente do Criador, não é. Não pensa que nós somos presenteados com o livre-arbítrio. Tem gente que tem mais, tem menos. É um problema de cada criatura isso daí. É uma conquista o livre-arbítrio. Uma conquista bilenar, vocês viram? Não é de hoje, não, para chegar nesse estágio. Para onde que a gente vai? Para a perfeição. Aí uma aluna nossa perguntou, na próxima encarnação, tio? Eu falei, você, porque eu ainda vou ficar alguns bilhões por aqui, nós vamos ficar alguns bilhões por aqui. Mas então vamos retornar ao aspecto ético, ao aspecto moral da questão. As épocas de expiação, o que nós chamamos de expiação e de provas, na verdade elas são muito arraigadas. Porque nós vivenciamos num planeta que é uma forma de o espírito estagiar para reformular erros do passado, para reformular, para evoluir e ir reformulando erros e se aperfeiçoando para estágios mais evolutivos. Isso é lento demais da conta, e nós com o livre-arbítrio atrasamos mais ainda. Tratando de egoísmo, de orgulho, vocês viram as lições que foram lidas antes aqui? O orgulho e o egoísmo, na verdade, são dois entraves extraordinários para o progresso da criatura. É isso mesmo. E é posto pela própria criatura. Ninguém impõe, não é castigo, nem imposição, nem olho gordo de ninguém. É a criatura que decide por esse caminho lá. Porém, as virtudes são conquistadas passo a passo e decidida pela criatura. E aí vem alguém e diz para a gente o seguinte, mas eu sou assim e vou viver assim. E aí eu fico pensando, vocês conhecem a Gabriela? Lembram da Gabriela Cravo e Canela? Eu chamo essa postura da criatura de dizer, eu sou assim, vou fazer o quê? Não adianta vocês me criticarem, vocês têm que me aguentar. Nem falo isso, né? O filho fala para o pai, vocês vão ter que me suportar, tal. Então, eu chamo essa postura da criatura de síndrome de Gabriela. Síndrome na verdade, um mal da criatura, criado para ela. É um defeito da criatura, né? É uma antivirtude. É a síndrome de Gabriela. Sabe por quê? Porque a Gabriela dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. É assim que a gente tem que fazer. Se a oportunidade de evolução, essa chave de ouro extraordinária que propiciou, através de um ciclo reencarnatório de nós virmos para uma encarnação, para progredir, não precisa ser religioso, não. Se nós tivermos conceitos éticos, morais de religião, é muito mais fácil até de caminhar. Mas não precisa, é uma questão de lógica. Com que razão, com que finalidade o Criador teria permitido que a gente se colocasse no contexto social da humanidade?
É inútil? É porque eu quis. O Criador não tem esse tipo de postura, na verdade, de escolher pessoas. Esse vai ser ruim, esse vai ser bom, esse aqui vai ser rico, esse vai ser pobre. Não é nada disso. As criaturas, através do livre-arbítrio, criam a condição da sua existência, da sua vida. Exatamente. Eu fico lembrando de uma pessoa que diz o seguinte: olha, numa casa espírita, era permitido fazer perguntas, uma pessoa não fez pergunta, fez uma afirmação. Disse: olha aqui, tio, acho que devia falar avô, mas falou tio. Falou: ô tio, olha aqui, eu não tenho como mudar. É da minha índole ser o que sou. Orgulhoso, só pensa em mim, tô na minha. Essa é uma expressão muito forte, esse tô na minha. Ela tem uma profundidade, aliás, psíquica, psicológica, psicanalítica muito grande, na verdade. Parece uma gíria, mas não é. É um isolamento, é egoísmo profundo da criatura. Não quero saber de contexto com ninguém, estou na minha. E a criatura disse: é da minha índole, eu não vou mudar. A criatura disse. Eu disse: tá bom. Jesus contava histórias para a gente fixar situações notoriamente de valor ético, moral, né? E no contexto da literatura existe uma fábula. Fábula é história de fundo moral, para a gente aprender alguma coisa, na verdade, né? De crítica, de alguma maneira, ou de incentivo, de alguma maneira. Tem uma fábula do Esopo que trata do escorpião e da rã. Acho que a maioria de vocês já sabe. Aqueles que já sabem, ouçam novamente para a gente entrar no contexto geral delas. Que não sabem, nos ouçam, por favor. O escorpião não sabe nadar. É um parafuso, na verdade. E ele, muito malandramente, ele queria atravessar o rio. Eu vou falar com as minhas palavras, Esopo fez isso tudo muito sinteticamente, né? Ele queria atravessar o rio. E ele disse: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nadar para fazer isso. E aí, o que ele faz? Ele olha do lado e encontra, na verdade, uma rã. E falou: aqui está a minha oportunidade. E cheio de conversa, e aí eu vou dar a minha pitada, na verdade, de humor nela. Ele chegou para ela todo cheio de dengues e disse: senhora, olha, começou bem, né? Eu preciso, na verdade, ir perpetuar a espécie, cumprir a lei natural do outro lado. Olha que conversa mole dele, né? Cumprir a lei natural lá do outro lado. E, como você sabe, pela lei da natureza, cada um de nós tem os seus caracteres, eu não sei nadar. Ela falou: e você é uma exímia nadadora, e eu queria lhe pedir, muito do fundo do coração, e lhe ficarei imensamente grato para toda a eternidade se você me der uma carona para ir até outro lugar. A rã falou assim: você não está frequentando fraterna, né? Você está ficando louco, não é verdade? Você acha que eu vou botar você nas minhas costas? Porque não tem outro lugar, botar nas minhas costas. E chega lá no meio do rio, você me pica e eu morro. Ele falou: quem não está indo no fraterno é você, dona Rã. Olha só, veja só. Se a senhora diz que chegando lá eu lhe pico, a senhora morre e aí ficou desesperada, eu queria lhe dizer o seguinte: é ilógico, é irracional, não está certo isso, porque eu morrerei também. Que bela coisa, né, dona Rã? Bela lógica, exatamente. Quando ela trabalhava na televisão, ela falou: vem comigo. E ele se aboletou, sol atrás, e a rã de olho, ele nas costas da rã, ele de olho, ela de olho na sombra. E quando chegou lá no meio do rio, ela parou estática porque ela viu subir a sombra lá do espeto, do escaravelho dele, na verdade, né? E ela parou, aquele silêncio, e ele, pá, no meio do cerebelo dela, e ela desesperou. Aquela gritaria toda, dizendo: mas você falou, você prometeu, você disse para mim, você me convenceu que se eu morresse, você morreria junto, você vai morrer junto comigo, porque eu vou morrer agora, nós vamos morrer junto. Ele falou: pois é, dona Rã, eu vou morrer, mas acontece que é da minha índole fazer isso. É assim que a gente quer as coisas? Nós vamos nos justificar, é da nossa índole, sem lembrar que nós somos aquela criatura imortal, bilenar. Nós não somos eternos, eterno é o Criador.
não tem princípio nem fim. Nós somos criados, simples e ignorantes, simples de compreensão fisiológica, ignorante de saber, para evoluir para todo sempre. E essa criatura é imortal, que somos nós, com múltiplas oportunidades de refazimento. E a gente vai deixar, nós espíritas, que temos a mais absoluta convicção da existência da reencarnação, ninguém inventa para nós a reencarnação. Ela não é uma metáfora, não é um sonho, não é uma invenção, não é um argumento. Ela é uma existência cientificamente comprovada. Nós que temos essa certeza absoluta da possibilidade de reencarnação, a gente vai ficar com desculpa, nós espíritas, espiriteiros, na verdade, né? A gente vai ficar com desculpa e dizer o seguinte: nessa daqui não deu, vou deixar para a próxima reencarnação. E aí? E na próxima? A gente deixa para quando? Para outra, para mais uma outra? Se a possibilidade de modificação, de renovação, é agora, é exatamente agora, nesse instante. A gente tem a possibilidade, no relacionamento que nós temos social, as criaturas não foram criadas, na verdade, por acaso, para estarem juntas, não, em família, em rol, em núcleo social. Não é por acaso. O acaso não existe. Acaso, sabe o que quer dizer? Quer dizer não sem causa. Não existe nada sem causa. A todo efeito corresponde uma causa, diz a ciência. E também diz a filosofia. E dizem os espíritos. Espíritos que não precisam necessariamente ser espíritas, bastam ser lógicos, ser racionais, para compreender que a todo efeito corresponde uma causa. E nós somos um efeito de nós mesmos. A causa somos nós mesmos. É nós mesmos que vimos nos construindo ao longo desse tempo. E vai paralisar? É da minha índole. Ou vai dar uma de Gabriela, na verdade. É assim, 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 morrer assim, desse jeito, assim. E aí, a que leva essa criatura? Não, mas eu tenho anseios, na verdade, tenho objetivos econômicos, eu pretendo enricar, mas dessa maneira, isso imanta a criatura, essa impossibilidade de dizer eu vou progredir, eu vou melhorar, eu vou me ajustar, eu vou crescer, ela imanta todas as decisões da criatura de todos os âmbitos sociais, econômicos, todos eles. E organicamente a criatura definha, sem dúvida nenhuma. Pode até tentar as academias que quiser, porque a criatura amarga desse jeito, a criatura que não pretende se negar a possibilidade de ele se modificar, que essa criatura adoece. Ela adoece efetivamente. Olha, gente, Jesus disse inclusive para a gente que nós deveríamos amar ao próximo mais como a nós mesmos. É preciso, antes de nós termos o exercício, que é fundamental, de nós nos amarmos reciprocamente, é preciso, antes de mais nada, saber amar-se a si mesmo. Para isso, compreender que tipo de criatura a gente é, em que contexto nós estamos, em que época nós estamos. Não importa o nível social que a gente está, o nível intelectual, não importa, cada um de nós tem a capacidade de refletir, de se olhar. Se a gente quer saber qual que é o nosso futuro, não vai jogar búzios, não vai ler mão, não vai jogar bacia com pétala de rosa, não vai botar elefantinho de costa para lá na geladeira, não vai fazer nada disso não. Ler cartas, quiropratia, não vai fazer nada disso não. Olha no espelho, mas não necessariamente só no espelho físico, que reflete a nossa imagem fisiológica, que também é importante, para mostrar como é que nós estamos, na verdade, de postura fisiológica, mas olhar no espelho interior, espelho da alma, o que é que eu ando fazendo, sobre o que eu venho pensando. Gente, o pensamento não é uma figura etérea, não é um sonho, não é uma metáfora, não é alguma coisa, um nível de fumaça, não é nada disso. Ele é matéria. O pensamento é matéria. Nós estamos aqui
para tentar uma modificação de conformidade com os espíritos, com a doutrina espírita, para nos modificar. Mas é preciso que a gente também tenha consciência dos caminhos. A gente precisa entender um pouquinho dessa estrutura de que nós vamos caminhar, nós vamos nos modificar. Por isso é bom saber, o nosso pensamento é energia. E sabem o que é energia? É matéria. Pega lá o grande cientista, né, o grande físico, Albert Einstein, e pergunta para ele, o que é energia, na verdade? Ele diz, energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Olha, gente, esqueçam o que a gente disse em termos de ciência. Quer dizer que energia é igual a matéria acionada numa velocidade incrível que leva o nome de energia, mas continua sendo matéria. O pensamento, sendo energia, ele é matéria. Sabem como a gente percebe que ele é matéria? A ponto de todas as vezes que alguém se acerca de nós, e nós já sentiram isso? Se sente mal, às vezes até tem um cheiro diferente, ruim, né? Não é questão só do suor da criatura, não é isso não, falando de um cheiro completamente diferente. Pois é, essa criatura está com pensamentos deletérios, negativos, muitas das vezes de inveja, de ciúme, e às vezes de ódio gratuito pela criatura. Não é matéria? Lembram-se da matéria lá? Por isso que a gente falou nela, no reino mineral, que o átomo cria um campo de força, ele é matéria. Esse campo de força é para atrair outros átomos e fazer um campo de força maior. E esse campo de força maior atrai mais moléculas, e aí forma o mundo material visível. O pensamento, da mesma maneira, ele, emitido dessa maneira ruinosa, ele destrói, ele desconstrói. Se a criatura entrar na mesma frequência, na mesma sintonia, que é a vibração do pensamento, a vibração da matéria, do pensamento, a gente olhar para a criatura e diz, o que esse cara está olhando para mim desse jeito aí? Pronto, entrou na sintonia, entrou na mesma frequência. E essa vibração frequencial destrói a gente. Dá dor de estômago, dor de cabeça, a gente fica, na verdade, aí já sem rumo, fica pálido e tal. E o contrário também. Se o pensamento é energia viva, o pensamento bom, o pensamento construtivo, o pensamento que é fraterno com relação a outra criatura, cria um campo de força favorável. E quem entra nesse campo de força, se coloca nessa sintonia, quase sai do chão, quase volita. É isso, de verdade. Ainda que seja volitar, que quer dizer sair do chão, em espírito. É isso. Então, gente, até por economia de postura nossa, até por economia, nós temos que dominar os pensamentos. É isso. Aliás, lá nos finalmente da nossa fala de hoje aqui, nós estaríamos pensando o seguinte, as pessoas têm o direito de perguntar, tá bom, renovar, é preciso, é necessário, é reto, é bom, é certo e é necessário, mas renovar o quê? E aí os espíritos vêm com uma simplicidade incrível, tanto no livro dos Médiuns quanto no livro A Gênese. A gente tem que modificar, na verdade, os nossos gestos. Tem gente fazendo paz e amor de maneira diferente nas ruas aí para outros caras, né? Nós temos que mudar os nossos olhares. O olhar é o espelho da alma, não é verdade? É mesmo. Ele demonstra, até mesmo com máscara, eu ouvi isso aí ontem. A gente percebe o sorriso da pessoa, ou a carranca da pessoa. Alguém sorri para nós de máscara, a gente sabe que está sorrindo, primeiro pela distinção do olhar, e segundo lugar, pelo clima fluídico. Clima é a mais absoluta verdade. Quando a meninada diz, eu vou entrar nesse clima aí, quero ficar numa boa, entrar no clima, está absolutamente certo. Entrar no clima fluídico, que é este campo de força favorável, gente. Parece confusão científica, não é coisa simples de a gente entender, na verdade. Modificamos então os nossos gestos, nosso olhar, nossas palavras. De onde é que vêm as palavras? É bom pensar nisso. A palavra, o que é na verdade? Ela é a articulação de um pensamento.
a gente gera um pensamento. O pensamento não é na cachola, viu, gente, que ele é gerado, não. Não é no cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico que manda, na verdade, impulsos magnéticos para comandar o corpo fisiológico e até o perispiritual também, tá bem? Mais o perispiritual do que o corpo fisiológico. Agora, aonde é que é, então, burilado o pensamento? É na mente, gente. Na mente. E aí, não adianta perguntar, e aonde é a mente? A mente não é um lugar. Não é em cima do espírito, nem embaixo, nem do lado nem direito nem esquerdo. A mente é uma propriedade do espírito que dá a capacidade de nós burilarmos os pensamentos de acordo com os nossos interesses, nossos desejos, nossas necessidades de toda sorte, que formula o pensamento. E esse pensamento, como a gente disse, ele ainda é propriedade nossa, burilado. Quando ele é verbalizado, por que a gente verbaliza? Por que a gente já não emite o pensamento ou ajuda outra criatura ou derruba outra criatura de uma vez? Porque nós estamos num estágio ainda de alta materialidade. É isso. O corpo fisiológico ainda é dotado até de orelhas para poder captar som. E o som, para ser captado, tem que ser verbalizado. Então, as nossas palavras, gente, elas são os nossos pensamentos colocados, verbalizados, colocados no mundo físico, que apoia ou destrói as criaturas. Então, mudamos os nossos gestos, o nosso olhar, as nossas palavras, e então, gente, agora vem o fundamento total, incrível, que define a coisa: modificar os pensamentos. Os pensamentos conterão os nossos desejos, que tem que ser de fraternidade, de compreensão, de perdão. De perdão. E tudo isso se transforma no algo chamado amor. Gente, já viram o verbo amar? A origem do verbo amar? O presente do indicativo é eu amo, não é isso? Muito bem, esse é o radical desse verbo aí, tá? O pessoal que, na verdade, estudou no meu tempo, aí, há 2 séculos atrás, estudava esse tipo de coisa. Então, o que quer dizer isso? Eu amo, a estrutura dessa palavra é A-me-ó. Eu amo não é uma conversa mole da boca para fora, quando a gente ama de verdade, quando a gente afirma com certeza absoluta. É A-me-ó. A é sair, me é de mim, ó em favor de. Viram, gente? É você sair em favor, envolver a outra criatura. E nós não estamos falando de amor, na verdade, platônico, puro e simples, não, nem fisiológico. Nós estamos falando do amor generalizado, de compreensão. É isso, de envolvimento, de solidariedade, de fraternidade com as criaturas. Tem gente que diz o seguinte: eu nunca vi essa pessoa e já não gosto dela. Porque eu não consigo entender como é que pode, na verdade, o que essa criatura está captando. Ela está gerando um pensamento negativo, é isso. E a criatura de que ela não gosta tem 2 atitudes: não entra na frequência e deixa, vai embora. Ou então entra na frequência e pronto. Existe um litígio entre elas todas. Então, gente, renovar é preciso, sim, mas é preciso que cada um de nós decida. O Espiritismo tem por fundamento, na verdade, auxiliar a criatura a compreender quem ele é, quem nós somos, por que estamos aqui e o que nós pretendemos ser. É isso que ele ensina. Agora, nós vamos pedir, não, deixa que a espiritualidade muda tudo. Eu vou continuar tomando meus Beer Night, eu vou continuar comendo feijoada todos os dias, não só às quartas-feiras, eu vou continuar, na verdade, vai continuar fazendo um monte de peripécias, aí usar droga, coisas desse tipo. Aí, não estou falando só de droga, estou falando de droga mental, inclusive, tá bem? Que são pensamentos negativos e de inveja, ciúme, coisas que destroem, são destrutivos, efetivamente. E é preciso, o Espiritismo não pega os amigos espirituais nos auxiliam, gente. Estão sempre em torno de nós. Aqueles que nos precederam na vida, na existência, amigos, parentes, etc., eles estão aí para nos auxiliar. O nosso anjo guardião está lá de plantão, para nos inspirar. Sabe o que é inspirar, gente? Vem lá do latim esse negócio aí. Inspirar quer dizer assoprar. Eles nos assopram atitudes. Olha, faz assim, é melhor, faz assado. Agora, ele não vai fazer por nós. Ele não vai fazer. Se você quer tropeçar, você vai tropeçar. Você quer andar na corda bamba, você vai andar na corda bamba. O espírito vai ficar
na verdade, atento. Atento. Se precisar dizer, não faça isso porque é perigoso, ele dirá, só, mais nada. Agora, o resto fica por sua conta. Então, o Kardec perguntou, eu acho que é a penúltima questão do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, o Espiritismo vai salvar a humanidade? Sabe qual foi a resposta, gente? Não. E a gente fala, nossa, não, vírgula. Tudo no Espiritismo, a resposta é sim, vírgula, e vem a explicação. De certo, vírgula, e vem a explicação. Não, só tem uma questão em todo o Espiritismo, em toda a codificação espírita, no Livro dos Espíritos, sobretudo, que tem uma pergunta e tem uma resposta de uma palavra, ponto. Não tem vírgula, não tem ponto de vírgula, não tem nada, que são coisas importantíssimas. A resposta é, qual o espírito da mais alta envergadura moral e espiritual que passou pelo nosso planeta? Resposta, Jesus, ponto. Precisa explicar? Tem que explicar nada. Agora, quando o Kardec perguntou, então, e o Espiritismo vai salvar a humanidade? Não, vírgula. Pois o Espiritismo se interessa não pela salvação do todo, mas da individualidade que compõe o todo. Vamos explicar? Isso aí, o Espiritismo se interessa pela criatura individual, por você, por nós, cada um de nós. Ele se interessa para a nossa melhoria. E em a gente se melhorando, nós melhoramos a nossa família, melhoramos o nosso nível social, o nosso núcleo social, e estamos colaborando para o desenvolvimento da humanidade. É isso aí, é que precisa, na verdade. Então, renovar, mudar as atitudes, mudar os pensamentos, mudar de toda maneira a nossa postura, e com isso a gente mudará o caráter. Caráter quer dizer aquilo que nós temos de próprio nosso, que é imanente, que é próprio da nossa individualidade. E, portanto, a gente vai sempre terminar com o doutor da ética e da moral, o doutor de almas, que a gente vai perguntar, na verdade, para Jesus. Jesus diz alguma coisa para nós, para que a gente veja que não são só problemas aí científicos, filosóficos, essas coisas todas que a gente andou falando aí, que não seja só isso. E aí tem uma lição de uma postura de Jesus. Herodes mandou chamar o Jesus e disse a ele, vou falar com as nossas palavras, né? Tá bem? Lá no Evangelho vocês encontram de maneira diferente, ou palavras diferentes, mas o sentido é igual. O Herodes disse, para, você para com isso. E ele era o imperador. Ele disse, você para com isso, porque você está desestruturando a economia, a sociedade, a religião, porque eles eram politeístas, você fica prometendo aí um novo mundo para aqueles que morrem, nós já matamos um mundo de vocês, você fica falando que, na verdade, eles terão outras vidas aí, você muda. Para de dizer esse tipo de coisa, porque se você parar, você evitará a sua morte na crucificação. Resposta de Jesus que encerra o nosso encontro aqui. Jamais. É preciso caminhar, é evoluir, né? É renovar. É preciso caminhar agora, hoje, amanhã e sempre. Valeu para nós. Essa é a recomendação do Mestre Jesus para todos nós. É preciso, cada um de nós, pararmos, recebermos essas lições da espiritualidade, que não são nada de quem está falando, mas é de quem, na verdade, se instruiu com a espiritualidade. Que todos aqui têm os seus espíritos que os acompanham nesse sentido. É isso mesmo. É dessa maneira. E a gente não será uma Gabriela de síndrome ética, e a gente, na verdade, não será um escorpião. Vamos terminar, posso terminar? Eu tenho mais um minutinho. Eu gosto sempre de terminar com um poema de natureza espírita. E esse foi recebido por nós no dia em que houve o lançamento do nosso livro de poesias psicografadas, chamado Sopros do Além. Não está lá, porque foi no dia em que ele foi lançado, é que a espiritualidade, um espírito amigo, não quis nem dizer quem era, na verdade, não quis assinar nada. Origem do mal. Fica-se em si mesmado, remoendo a pensar. De onde provém o mal, que parece se avultar, envolvendo de todo lado como uma lança fatal?
Será dos movimentos da Terra, provocando cataclismas, furacões, tsunamis, terremotos, fissuras, erupções de vulcânicas, lavas, maremotos, enfim, mortes, desolações? Não, a matéria é paciente, sujeita da lei natural. Não tem vontade própria, nem ação consciente a provocar o que se considera um mal. O mal provém do ser hominal, que, fruto do livre-arbítrio, faz o que bem entende, usando, abusando e pretende egoisticamente agir e atuar de forma antinatural, plantando a discórdia e alimentando o mal. Mas não é eterna a situação, pois que, ao sofrer as consequências das suas próprias ações, ao pedir socorro ao alto, a lei lhe oferece o perdão de uma nova, restauradora e providencial reencarnação. Muita paz a todos. Muito obrigado. Valeu a paz de vocês. Muito obrigado. Francisco, você pode nos agraciar com uma vibração e a prece de encerramento? Com todo prazer. Deixa eu só tomar um gole dessa água que ela está com fluidos benéficos de vocês todos. Sim, com certeza. Muito bem. Por que cerrar os olhos? Por uma razão muito simples. Ele sendo, na verdade, a forma de contato, uma das formas melhores de contato com o mundo material, de repente a gente, ao tentar fazer uma oração, não é rezar, hein, gente? Rezar é decorar palavras e ficar falando da boca para fora, é orar, é uma prece. E ao orar, se nós ficarmos com os olhos totalmente abertos, provavelmente a gente se desvie falando, não gosto daquela máscara dela que é azul, daquela é vermelha. E a oração foi para o vinagre, na verdade. Então, cerrar os olhos significa se interiorizar. É uma postura de humildade, inclusive, para conosco mesmo. Por quê? Porque nós somos a criatura do Criador. E levamos, então, todas as potencialidades extraordinárias desse Criador de paz, de concórdia, de amor pelas suas criaturas. E somos, com esse corpo físico, um verdadeiro dínamo produtor de energia, de força. E isso nos conduz nesse instante a um instante de responsabilidade tão grande na reunião espírita, que é o da vibração. Vibrar é expandir fluidos interiores, é amparar, é esperançar, é curar as outras criaturas. E quando nós formos vibrar, eu convido todos os nossos queridos irmãos a elevarem o seu pensamento e ou direcionarem para os locais onde nós vamos dizer, ou direcionarem para aqueles locais onde cada um de vocês julga necessário. Na verdade, não vamos entregar a espiritualidade que está ocupada. Vamos pedir para Emmanuel assistir, vamos pedir para André Luiz, para Sheila. Nada, gente, somos nós que vamos vibrar. Esta máquina intensa, incrível, com essa capacidade de livre-arbítrio, de pensamento, gerar um campo de força favorável, nós vamos agora entrar nos lares das criaturas que estão aí em tertúlias, em litígios, para tentar amansar os seus corações. Ainda que a gente não consiga, às vezes, desvencilhar os destinos de cada uma delas, mas que seja tranquilo, sereno. Da mesma maneira, nós vamos agora, através do nosso pensamento, entrar nos asilos, nos orfanatos, nas creches, e levar o nosso conforto, abraço espiritual a essas criaturas que receberão com certeza absoluta essa nossa vibração, esse raio de luz através do nosso pensamento. Nós vamos adentrar, ficar embaixo das pontes, assistindo as criaturas que necessitam, que precisam de uma migalha de comida, mas uma migalha, na verdade, de conforto espiritual. Um cobertor da alma, além do cobertor do corpo físico, através das nossas vibrações. Creiam, estejam certos que nós conseguiremos isso. Nós conseguiremos transformar a mente das criaturas que estão lançadas nos vícios, que são dependentes de drogas. Entraremos nas clínicas
e faremos através das nossas vibrações uma verdadeira terapia mental nessas criaturas, para que elas que se conscientizem. Onde houver um leito de dor em hospital, em pronto-socorros, em nosocômios de toda sorte, nós acabaremos entrando agora através do nosso pensamento. Não é preciso a mobilidade fisiológica, mas a nossa mobilidade perispiritual, que pode se expandir através do nosso pensamento e ir amparar essas criaturas, levar um pouco de conforto espiritual, de tranquilidade, de serenidade. Muitas das vezes não conseguimos obter a cura, às vezes conseguimos sim obter a cura de determinados males das criaturas, mas conseguimos amansar as dores, fazer com que a criatura tenha ânimo de vencer essa etapa difícil, ou até mesmo uma partida dessa existência, um desencarne mais manso, mais tranquilo, para que no mundo espiritual seja recebida, através dos nossos fluidos, recebida com carinho, com amor, com compreensão, para evoluir. É isso. E agora vamos emitir uma vibração, em especial para os mentores desta casa, que nos auxiliam tanto, que nos amparam, que nos recebem e que trabalham por nós todos, para a nossa melhoria, para que cada uma dessas criaturas, desses amigos espirituais, tenha cada vez mais fortalecimento e aumento das suas luzes, para poder continuar com a sua tarefa. Assim como com as nossas vibrações, vamos entrar em cada um dos nossos lares. Isso. Envolvendo todas as criaturas que estão lá dentro e dando nelas um verdadeiro passe fluídico espiritual. É isso. Se a vibração é essa maravilha extraordinária de que todos nós somos capazes, todos, absolutamente todos, somos capazes, nós também somos capazes de orar. A vibração é o amor em prática em favor das outras criaturas, e a oração é um pedido de auxílio, de socorro e também de agradecimento, que é o que nós faremos agora. Humildemente, agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos assistiram, a todos nós, e nos incentivaram neste convívio, como agradecemos extraordinariamente para todo sempre ao nosso querido Mestre Jesus, como um farol que abriu os caminhos todos para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Mas com o auxílio de ambos, nós pedimos licença para agradecer ao Criador, ao Pai da vida, ao Senhor da existência nossa, que somos a sua criatura, Senhor, e nos permitiste que evoluíssemos durante todo esse tempo e chegássemos aqui agora e estarmos em corações unidos, aí refletindo sobre a nossa existência, a nossa possibilidade de renovação, que os Espíritos todos nos inspiraram e ativaram a nossa intuição para que nós fôssemos todos irmanados na evolução, na melhoria, na renovação. Senhor, muito obrigado, Pai de misericórdia amantíssimo, Senhor da vida, e permita que cada um de nós leve para os seus lares, para o seu meio social, para o seu meio de trabalho, durante todo o restante da semana e até o próximo encontro, levamos os melhores fluidos que aqui tivermos recebidos. Despede-nos em paz, com a sua graça, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, queridos irmãos e amigos, até uma próxima vez, se Deus permitir, e Ele permitirá, com certeza, mesmo que eu esteja desencarnado. Obrigado. Opa, esse papel é daqui. Boa noite a todos.